67. Reliazwit capítulo 397. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ao ouvir a notícia, Roland ficou chocado. Saindo às pressas logo após Ramos, ele não quis questioná-la ainda mais até que chegassem ao quintal do castelo. Quando ele saiu do castelo, viu Raio arrastando 2 demônios mortos das costas de Magie. Vossa Alteza, veja só, nós vencemos. Vendo o príncipe, a menininha pulou direto para os braços de Roland. Nós derrotamos os demônios. Ninguém se feriu? Roland perguntou. Não, todo mundo está bem. Raio olhou para cima, com os olhos brilhando, ansiosa e esperançosa para ser elogiada. Parecia um cachorrinho que balançava a cauda. Roland suspirou. Vendo o olhar puro e alegre da garotinha, ele relutantemente não começou a apontar os erros de imediato. Então, em vez de perguntar por que ninguém relatou ter visto os demônios, ele decidiu dizer: Estou feliz que não tivemos feridos, mas o que aconteceu exatamente? Todas as 3 bruxas responderam de uma só vez. Roland teve que ouvir por um longo tempo antes de conseguir juntar as peças sobre o que havia acontecido. A maneira como elas contaram do ocorrido fez a luta parecer fácil e rápida. No entanto, houve muitos momentos que poderiam ter terminado em desastre. Se Magie não tivesse sido capaz de resistir ao impacto da carga elétrica, ou se os demônios tivessem sido capazes de livrar-se das restrições de Ramos, as consequências seriam impensáveis. Você nunca mais vai fazer algo assim novamente. Rouxinol não conseguiu mais ficar quieta aí. Ao sair da névoa, continuou: Deixe os demônios para nós. Com Sylvie, eles não têm como escapar. Mas nós vencemos, Raio disse enquanto fazia beicinho. Eu chamo isso de sorte. Antes da luta, você sabia que Magie seria atingida? Rouxinol respondeu com seriedade: Eu te ensinei a usar uma arma para que você pudesse proteger suas irmãs e a mim. Em vez disso, você as arrastou para o perigo. Não, Raio abaixou a cabeça resignada. Eu estava errada. E você, Rouxinol disse voltando-se para Magie, você deveria ter voado de volta e ter informado que avistou um demônio, mas o que você fez? Ficou e lutou. Se cometer um erro como esse de novo, não lhe darei mais peixe seco. Afei, a cabeça de Magia também caiu. Quando se trata de segurança, Rouxinol é realmente a bruxa mais exigente de Vila Fronteiriça. Roland pensou, dando a Rouxinol um olhar de aprovação. Então ele disse: Tudo bem, contanto que essa seja a primeira e a última vez. Agora vai e traga Tilly e a gata até aqui. É hora de examinarmos nossos novos troféus. No porão do castelo, no chão de pedra fria, havia 2 corpos despidos, com suas roupas surradas e pequenos pertences empilhados ao lado deles. Então estes são os demônios? Tilly perguntou enquanto cobria o nariz, na esperança de não sentir mais o fedor. Eles não parecem mais fortes do que as pessoas comuns. Cinzas disse, contraindo a boca. A gata parecia um pouco insatisfeita com a declaração de Cinzas e respondeu: Não os subestime. Qualquer demônio é um adversário difícil, com ou sem poderes mágicos. Um demônio de alta patente ou até mesmo uma transcendente usaria uma pedra da retaliação divina. Ela disse franzindo a testa, enquanto encarava Roland. Eles realmente apareceram perto da vila? Sim. Ramos disse que eles estavam a menos de 2 quilômetros das muralhas. Roland acenou com a cabeça enquanto olhava para os corpos expostos diante dele. Os corpos dos demônios eram altos, com mais de 1,80 m, tinham membros fortes e poderosos, e a pele deles era de um tom azul claro. Um dos corpos parecia estar severamente mutilado e os órgãos podiam ser vistos esmagados em seu peito dilacerado. Parecia quase como se tivesse sido esmagado por um rolo compressor. Ao lembrar da história de Raio, Roland quase podia ver o tremendo impacto que causou o dano. O outro corpo estava em melhores condições e os únicos danos visíveis eram 2 buracos. Ele ainda podia ver o sangue azul escorrendo dos buracos. Dos 4 tiros que Raio desferiu, apenas 2 atingiram sua marca e, felizmente, eles foram fatais. O sangue azul faz todo sentido, já que os demônios não precisam de oxigênio como nós, então não necessitam de hemoglobina. Tecnicamente, o sangue dos demônios poderia ser de qualquer cor. Roland pensou, e sua estrutura óssea maciça também condiz com o que sabemos, pois precisa suportar um corpo alto e robusto. No entanto, o que deixou Roland confuso é que, apesar da notável semelhança com seres humanos,
Tudo parecia em ordem, menos os órgãos reprodutores. Como eles se reproduzem? Roland perguntou à gata com curiosidade. Eles não têm diferenças de gênero? Até onde me concerne, não, não tem. A gata disse balançando a cabeça. Até hoje é um mistério. Ninguém conseguiu chegar perto o suficiente da Torre de Névoa Vermelha para descobrir. Há especulações de que eles nascem na torre e são formados pela névoa. No entanto, a Sociedade Expedicionária rejeitou essa hipótese alegando que os demônios estavam se regenerando e que todas as batalhas eram com os mesmos demônios, só que em diferentes formas. Eles chamavam isso de fenômeno do aprimoramento de regeneração. Cinzas franziu a testa e perguntou: e o que isso significa? Alguns dos demônios que foram gravemente feridos por nossas bruxas apareceriam novamente no campo de batalha. Com base em seus ferimentos, podíamos dizer que eram os mesmos de antes, mesmo que suas formas tivessem mudado. Isso implica que demônios não nascem, mas provavelmente evoluem por meio de batalhas. Quando eles alcançam o aprimoramento completo, suas formas também mudam. A gata explicou. Bem, a tecnologia das pedras mágicas por si só já é preocupante, e agora o inimigo parece ter a capacidade de se aprimorar em batalha. Não me admira que eles tenham derrotado os seres humanos nas duas últimas batalhas da vontade divina. Roland se agachou para dar uma olhada mais de perto nas roupas e pertences empilhados dos demônios. Felizmente, não parecia que tivessem algo que pudesse ser considerado avançado. Seus pertences, na verdade, pareciam um pouco fora da época. A roupa era uma mistura de peles de animais e tecidos feios e primitivos. As máscaras ferozes eram crânios reais de bestas demoníacas híbridas, claramente não eram fabricadas. Mesmo a parte transparente embutida nos olhos dos crânios não passava de um cristal polido e tingido com névoa vermelha. Ao usarem essas máscaras em batalhas, eles só seriam capazes de ver uma sombra vermelha sangrenta. Como eles conseguem lutar com algo assim? Roland pensou. Além das roupas e máscaras, havia uma dúzia de placas de ardósias negras e algumas pedras mágicas. A Sociedade Expedicionária já viu algo assim? Roland perguntou à gata enquanto colocava as placas de ardósia lado a lado. Essas placas fizeram Roland pensar em como as torres da névoa vermelha deveriam ser imponentes. Algumas placas possuíam uma marcação vermelha distorcida, enquanto outras não tinham nada de diferente a olho nu. É assim que os demônios mantêm registros. A gata sentiu enquanto respondia. Eles gravam na placa com magia também, então não podemos decodificá-las. Talvez a maneira que eles pensam seja completamente diferente. Tilly sugeriu. Essa é uma possibilidade. Roland concordou. E as pedras mágicas? Pedras de percepção, pedras de localização e pedras de marcação. A gata respondeu enquanto olhava para elas. Nada precioso. São apenas equipamentos básicos para demônios batedores. Demônios batedores. Roland sentiu uma dor de cabeça. Ele olhou para a gata e perguntou. Isso significa que os demônios já descobriram este lugar e começaram a enviar seus batedores para a vila? Heliaswit capítulo 398. Isso significa que os demônios já descobriram este lugar e começaram a enviar seus batedores para a vila? Não apostaria nisso. A gata balançou a cabeça. Com base no que experimentamos durante a segunda batalha da vontade divina, se eles quisessem investigar uma cidade humana, eles não agiriam dessa maneira tão descuidada. O que isso significa? Príncipe Roland perguntou. Para garantir que as informações chegassem à Torre da Névoa Vermelha, esse tipo de reconhecimento seria conduzido por 2 ou até 3 pelotões. Muitas vezes os soldados estavam montados em bestas demoníacas aladas e agiam como uma unidade, sob a proteção de demônios empunhando lanças. A gata respondeu, a fim de destruir os pelotões de investigação, a aliança enviava, muitas vezes, bruxas voadoras para proteger a retaguarda e mandavam 2 vezes mais guerreiras abençoadas do que demônios para atacar. Entretanto, na última guerra, os pelotões de investigação inimigos continuaram crescendo em número e até mesmo demônios temíveis e demônios voadores se juntaram ao reconhecimento. É muito estranho que eles, agora, enviem apenas 2 demônios frenéticos comuns para investigar. Sem mencionar que estavam desprotegidos e muito mal equipados. Talvez eles acreditam que não é necessário mandar grandes pelotões para investigar a vila fronteiriça, e que apenas 2 demônios comuns seriam suficientes. Cinza sugeriu. Isso não faz sentido. A gata disse depois de pensar, refutando a teoria de Cinzas.
Durante o tempo da aliança, todas as cidades perto da fronteira, não importava o quão pequena fossem, seriam protegidas por bruxas. Já que os demônios não poderiam saber das mudanças que aconteceram no mundo humano nos últimos 400 anos, é mais provável que eles continuem cautelosos em suas investigações como fora outrora. Então você acredita que eles não estavam aqui deliberadamente, e encontraram a vila por acidente? Roland não pôde deixar de relaxar com o pensamento. Muito provavelmente. A gata franziu a testa e parecia estar pensando em alguma coisa quando continuou. Os demônios provavelmente não tinham ideia de que havia uma vila aqui, e também é provável que eles estivessem observando a área em torno de seu acampamento. É improvável que eles achassem que encontrariam algo mais do que algumas bestas demoníacas. Isso explicaria por que eles só carregavam pedras mágicas de relâmpago para proteção, ao invés de pedras de força unificadora, que evocam lanças que não podem ser usadas continuamente. Espere. Roland ficou surpreso. Você acha que existe um acampamento de demônios por perto? É claro. Que outro motivo faria com que eles saíssem assim? A gata afirmou casualmente. Eles devem ter estabelecido fortalezas nas planícies férteis e de lá se espalharam para as terras bárbaras. Ah, eu esqueci que agora são chamadas de 4 reinos. Mas que inferno! Isso é um tremendo problema. Se os inimigos se estabelecerem debaixo do meu nariz, como a vila vai sobreviver? O príncipe estava bastante preocupado, então perguntou em voz alta, com suas sobrancelhas levantadas. É como o acampamento atrás da montanha coberta de neve? Sim, praticamente o mesmo. Durante a guerra, havia várias torres de armazenamento de névoa vermelha em cada posto avançado. Cada torre era guardada por 100 a 200 demônios. A gata afirmou enquanto balançava a cabeça, considerando que a lua sangrenta ainda não chegou. É improvável que eles tenham construído uma nova fortaleza elevada nas planícies férteis. Como não é fácil transportar névoa vermelha, os acampamentos são provavelmente pequenos. E o que você pretende fazer? Tilly perguntou, olhando para Roland com preocupação. Primeiro, encontraremos o acampamento para verificar se ele realmente existe. Roland fez uma pausa e continuou, então. Nós o eliminamos. Uma escolha decisiva. Cinzas disse, sorrindo. Isso é realmente uma decisão de um lorde. Não se preocupe, nós vamos ajudar também. Se a gata estiver certa, antes que a terceira batalha da vontade divina comece oficialmente, os demônios seriam incapazes de se espalhar pelas planícies férteis. Dado que, quando o acampamento perto da região oeste for eliminado, haverá pelo menos alguns anos de paz, durante os quais os demônios não terão a capacidade de contra-atacar, mesmo que quisessem. Roland pensou, no entanto, esse plano pode ser arriscado, pois informaria aos demônios que existem humanos que vivem ao leste da Floresta das Brumas e mostraria que nós temos o poder e a capacidade de tomar a iniciativa e atacá-los. Mas se eu deixar o acampamento quieto, ele se expandirá e me causará problemas ainda maiores. Primeiro, eles provavelmente mandariam mais demônios para cá depois de perceberem que esses 2 demônios batedores não voltaram, e depois disso, é só uma questão de tempo antes que eles encontrem a vila. Segundo, se for um acampamento maior, os demônios virão em maior número e atacarão a vila sempre que desejarem, mesmo depois que os meses dos demônios passarem, o que é muito perigoso. Como posso esperar que o primeiro exército conclua seu plano de ataque se eles estiverem presos na vila, ocupados constantemente em lutar contra demônios? Quando Roland voltou ao seu escritório, ele imediatamente chamou Raio e Magia e rapidamente deu-lhes uma tarefa. Por favor, lembre-se de que vocês nunca devem agir sem autorização. Assim que encontrarem o acampamento, voem de volta para cá imediatamente. Não se envolvam com os demônios em batalha, eles podem ter animais voadores. Sua prioridade é a segurança. Sim. Pru. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Se encontrarem o acampamento, vocês serão recompensadas com pão de sorvete para a sobremesa depois de cada refeição na próxima semana. Magia esticou o pescoço e disse. Pode contar conosco, Pru. 3 dias depois, Roland recebeu o relatório de Raio. Nas terras selvagens, havia um lugar suspeito de ser uma comunidade de demônios, localizada a cerca de 130 quilômetros de vila fronteiriça. Depois de mapear sua posição, Roland percebeu que estava bem na frente da rota que a Associação Cooperativa das Bruxas costumava seguir. Isso ficava a menos de 10 quilômetros do local onde a associação fora atacada por demônios.
O que você quer dizer quando diz suspeito? Roland perguntou a Raio. Você não viu suas torres de pedra negra? A menininha balançou a cabeça, perplexa. Eu só vi o que parece ser destroços. O que eu vi foi pedras esmagadas, pedaços de cercas quebradas um enorme buraco no chão. Raio continuou enquanto esfregava a testa. O lugar se parece com as ruínas onde encontramos a gata. Nós não continuamos seguindo depois de inspecionar a destruição, então voamos para cá imediatamente. Outro buraco. Roland ficou atordoado. Existem monstros gigantes semelhantes a vermes dentro desse buraco também? Da última vez, havia uma besta parecida com um verme nas ruínas e ela havia devorado a torre de pedra. Será que, desta vez, ela engoliu o acampamento dos demônios também? Eu perdi alguma pista importante que liga esses dois eventos? Ele balançou a cabeça, afastou as peças intrigantes e perguntou. Você encontrou mais alguma coisa? Não. O acampamento estava deserto. Não havia demônios lá. Raio respondeu. E também não há pedras mágicas cintilantes. Magia acrescentou. Entendi. Roland refletiu sobre as informações que recebera e logo começou a tomar providências, dizendo à garota de cabelos brancos, Magie, leve Rouxinol e Soraya ao local do acampamento suspeito para fazer uma pintura do local. Depois, acompanhe Rouxinol e Sylvie para investigar mais a fundo. Por que não deixar Soraya e Sylvie irem juntas? Raio perguntou. Apenas no caso de os demônios terem bestas aladas que magia não consiga lidar. Roland explicou brevemente. Rouxinol pode escondê-las na névoa para que possam escapar. Em qualquer situação perigosa, elas sairão de lá o mais rápido possível. A pintura de Soraya da cena foi logo posta na frente de Roland. Assim como Raio havia descrito, havia uma enorme cratera no chão, estendendo-se de 5 a 6 metros de diâmetro, com destroços quebrados e espalhados pela borda. Pela borda da cratera, parecia que a terra foi virada do avesso. A neve e a sujeira estavam misturadas, junto com várias pedras esmagadas, como se tivessem sido esmagadas por uma criatura enorme. As descobertas de Sylvie o deixaram ainda mais desconfortável. A passagem subterrânea de lá levava para as montanhas cobertas de neve, a mesma direção das ruínas onde encontraram a gata na Floresta das Brumas. Ambos os túneis levaram ao mesmo lugar. Release capítulo 399 no porão do palácio, cidade real de Castelo Cinza. Timothy estava sentado no trono com a mão direita apoiando o queixo. Ele assistiu impaciente como os candidatos executavam suas acrobacias e técnicas de assassinato. Quantos idiotas eu já recebi desde o início do inverno. Eu devo ter sido muito brando mesmo, para permitir que esses palhaços se apresentassem. Timothy espirrou e sentiu a secura em seus olhos. Desde o dia em que o salão com a cúpula azul celeste do castelo fora destruído pelo pó de neve, Timothy mudou o local da reunião do conselho para o porão do palácio. Após algumas reformas, incluindo a abertura de várias câmaras de armazenamento, o espaço total ficou grande o suficiente para acomodar todos os ministros e nobres do conselho. Mais importante ainda, este lugar era absolutamente seguro. Havia apenas uma entrada e o magnífico palácio estava diretamente acima. Nenhuma quantidade de pó de neve poderia atrapalhar a situação ali. A única desvantagem era a falta de luz solar, de forma que a luz tinha que ser fornecida usando tochas com terebintina. As tochas, que foram colocadas nas paredes circundantes, deixavam o ar no porão anormalmente seco e abafado. Além disso, a terebintina, exalava um cheiro doce, mas fétido, que fazia Timothy se sentir sonolento. Sempre que pensava em seu irmão Roland, Timothy ficava furioso e agressivo. Se não fosse pelas testemunhas que notaram que o ataque veio do céu, Timothy provavelmente ainda estaria construindo torres de vigilância de forma imprudente. Depois que percebeu que esse método era completamente ineficaz, tudo o que ele podia fazer era manter suas reuniões neste lugar por enquanto. Roland Wimbledon certamente vai pagar por isso, Timothy pensou. Vossa Majestade. A voz de um candidato interrompeu seus pensamentos. Dê uma olhada. Se aquele traidor alguma vez ousar aparecer em minha frente, eu cumprirei a missão que o senhor me confiou. Timothy olhou rapidamente para o candidato. Em uma fração de segundo, o candidato acertou 4 facas voadoras com precisão em um barril que estava a 20 passos de distância. Esse é o truque que você mencionou? Sim, Vossa Majestade. O candidato respondeu com certeza, francamente falando,
Eu estava nesta linha de negócios anteriormente. Eu matei dúzias de ratos usando este método. Se eu me esconder em uma multidão, a maioria dos meus alvos nem saberão de onde vieram as facas que os mataram. Quanto você quer? Timothy mudou sua posição sentado, tentando esticar seu corpo rígido. Apenas 25 peças de ouro. O candidato contou nos dedos, 5 das quais serão usadas para cobrir o custo da minha jornada e do meu disfarce. Eu me vestirei de uma maneira comum e sem atrativos para me aproximar do traidor. Cavaleiro Eymar. O rei acenou. Sim, Vossa Majestade. O cavaleiro Coração de Ferro entrou no corredor, brandindo seu sabre e escudo. Vossa Majestade, o que o senhor planeja com isso? O candidato perguntou, assustado. Se você derrotar meu cavaleiro, eu lhe darei sua recompensa imediatamente. Timothy piscou para o Eymar. O cavaleiro acenou com a cabeça. Então, ele tirou seu elmo e caminhou em direção ao candidato. Espere, espere. Não, Vossa Majestade, isso não dará certo. O candidato, aflito, tremia, indo para lá e para cá na esperança de desviar dos golpes do cavaleiro, enquanto suplicava gaguejando, eu não posso lutar assim. Ah! O cavaleiro rapidamente seguiu com um chute violento em seu estômago, fazendo com que ele engolisse o resto de suas palavras. Depois de rolar no chão por um tempo, o candidato atirou uma faca no cavaleiro, mas foi facilmente desviado pelo seu escudo. O cavaleiro pisou na mão do candidato e, usando sua espada, cortou metade do braço dele. Sangue verteu do corte jorrando pelo chão. Arg, meu braço! O candidato chorou de dor. Ele segurou o restante de seu braço direito e enrolou em sua roupa, encolhendo o corpo. Em primeiro lugar, a família real não é tão idiota quanto os seus antigos alvos. Mesmo aquele meu irmão idiota não vai andar por aí despreocupadamente no meio de multidões. E em segundo lugar, se você não consegue lidar com um cavaleiro, o que faz você pensar que é capaz de assassinar um lorde que é protegido por muitos? Temo que uma vez com as 25 peças de ouro, você nunca mais seria visto. Timothy fez um gesto com as mãos. Jogue-o para longe da minha vista. Se tivesse sido há 1 ou 2 meses atrás, ele não iria sequer perder seu tempo com esse bando de pessoas ignorantes e gananciosas. Timothy dera uma pequena quantia de dinheiro àqueles que considerava ter uma pequena chance de sucesso, mas até agora, Roland ainda estava vivo e destruindo seu reino. Foi provavelmente por causa dessa atitude benevolente que mais e mais pessoas se manifestaram e declararam que poderiam resolver os problemas criados pelo traidor, e os métodos que propuseram se tornaram cada vez mais absurdos. Houve até mesmo um cara que sugeriu usar uma empregada de taverna como assassina, alegando que sua técnica era excelente e que nenhum homem poderia recusar seu serviço. Mas que ignorância absurda! Eles não sabem a diferença entre uma mulher normal e uma bruxa. Toda a aristocracia sabia que Roland criara e cuidara de várias bruxas, de modo que não havia chance de que Roland se apaixonasse por alguém tão barata. Timothy soltou um longo suspiro. Ao ensinar a esses candidatos ignorantes uma lição, talvez os outros pensem 2 vezes antes de vir até aqui desperdiçar meu tempo. Talvez tenha sido um erro recrutar um assassino entre os civis. As únicas coisas que podem derrotar Roland são pílulas e pó de neve. Timothy pensou enquanto olhava ao redor do salão e, vendo que não havia pessoas de fora, perguntou ao seu primeiro-ministro. Como está o progresso do desenvolvimento da arma de pó de neve? De acordo com informações sucessivas coletadas de Forte Cancioneiro, a razão pela qual os mineiros e caçadores de Vila Fronteiriça foram capazes de derrotar os cavaleiros do Duque e a milícia enlouquecida pelas pílulas, foi porque eles usaram uma arma incomum de pó de neve. Era, basicamente, um cano de ferro semi-fechado que usava a força gerada pela explosão de pó de neve para impulsionar um virote de chumbo em direção ao alvo, similar à besta. Timothy estava muito interessado nisso e imediatamente reuniu os experientes ferreiros da cidade real para começar a criar uma imitação dessa arma única. Ainda não é ideal, Majestade. O Marquês Wick balançou a cabeça. Os ferreiros criaram cerca de 10 protótipos dessa arma conforme as informações, mas nenhum deles chegou perto do suposto poder de fogo. Somente algumas armas puderam penetrar no peitoral de ferro estando a 10 passos, e a 50 passos não fazem a menor diferença. 10 passos? Timothy franziu a testa. A essa distância seria melhor mirar na cabeça, não? A este ritmo, como essas armas seriam capazes de parar cavaleiros em franca investida? De fato,
Pode haver alguns truques que ainda temos que dominar. Outra coisa, mesmo se reunirmos todos os ferreiros e aprendizes da cidade, podemos produzir no máximo 20 dessas armas por mês, e não há garantia de que todas elas irão funcionar. O Marquês suspirou. Até hoje, houve 4 casos de tubos de ferro explodindo durante o treinamento, e os guardas estão relutantes em treinar com esse tipo de arma de pó de neve. Droga! Vila Fronteiriça é muito mais pobre que a capital, mas Roland conseguiu produzir centenas de tubos de ferro em um inverno. Ele deve ter recebido ajuda de demônios. Timothy mudou de assunto com raiva. E as pílulas? A igreja ainda não nos respondeu. Respondeu, Vossa Majestade. O Marquês respondeu, o sumo sacerdote disse que a cidade sagrada estava ocupada lutando contra a invasão das bestas demoníacas e, portanto, temporariamente estão incapazes de fornecer mais pílulas de loucura. Ele quer esperar até o fim dos meses dos demônios para discutirmos esse assunto. Não quero ver o traidor permanecer em paz no castelo da região oeste nem mais um dia. Parece que eu tenho que escrever pessoalmente uma carta para a cidade sagrada de Hermes. Timothy pensou, rancoroso, no futuro, se eles quiserem continuar recrutando crentes no reino de Castelo Cinza, eles terão que trazer comprimidos em troca. Quando estava prestes a anunciar o final da reunião do conselho do dia, o ministro da diplomacia, Cibolet, de repente aproximou-se dele e disse: Vossa Majestade, mensageiros do reino do alvorecer chegaram à cidade real de Castelo Cinza e desejam vê-lo. Heliaswit capítulo 400. Quando estava prestes a anunciar o final da reunião do conselho do dia, o ministro da diplomacia, Cibolet, de repente aproximou-se dele e disse: Vossa Majestade, mensageiros do reino do alvorecer chegaram à cidade real de Castelo Cinza e desejam vê-lo. De acordo com a prática costumeira, a recepção de mensageiros de outros reinos deveria ser conduzida no salão da cúpula azul celeste. No entanto, os entulhos desmoronados mal foram removidos e tudo ainda está longe da restauração. Enquanto Timothy pensava sobre isso, seu ressentimento contra Roland só aumentava. Leve-os para o meu escritório. Timothy ordenou. Depois de uma breve hesitação, ele decidiu recebê-los no palácio. Afinal, mesmo nesta situação, seria rude receber mensageiros no porão. Ele não tinha a menor ideia do motivo pelo qual o reino do alvorecer enviaria mensageiros para o reino de Castelo Cinza nesta época, especialmente sem uma notificação prévia. Se tivesse sido um dos outros 2 reinos, certamente seria um pedido de ajuda, seja comida ou materiais para resistir ao frio do inverno. Havia um ditado entre a aristocracia de que as pessoas que faziam contato no verão eram amigas, enquanto as que faziam no inverno eram inimigas. Todos os reinos tinham esse ditado, exceto o reino do alvorecer. Embora seu território fosse pequeno, não faltava materiais e, de fato, vendia uma grande quantidade de comida e tecidos para o reino de Castelo Cinza todo ano em troca de perfumes e cristais. Timothy balançou a cabeça discretamente. Ele tinha muitas coisas para atender e, portanto, pretendia dispensar os mensageiros o mais cedo possível. Quando ele voltou ao seu escritório, viu que os 2 membros da delegação de emissários estavam esperando há muito tempo sob o comando de Cibolet. Ao ver Sua Majestade entrar no salão, eles se levantaram e se curvaram. Ao rei honorável do reino de Castelo Cinza, Wimbledon IV, o rei do reino do alvorecer envia seus cumprimentos. Meus cumprimentos ao rei do alvorecer. Timothy assentiu, desatento. Sente-se. Ele notou que os mensageiros, composto de um homem e uma mulher, eram muito jovens e se pareciam. A insígnia da família em seus peitos era um cetro de chifre e, se Timothy não estivesse errado, isso significava que vinham da ilustre família Lorsi do reino do alvorecer. O que exatamente Mia Quarta está pensando? Por que ele enviou esses jovens até aqui? Timothy de repente ficou bastante curioso. Os nobres jovens eram tipicamente altivos e arrogantes, e eram muito diferentes dos nobres mais velhos que lutavam por cada pequeno benefício na mesa de negociações. Vocês 2 são membros da família Zulu. Timothy apontou para as insígnias. Uma vez eu encontrei brevemente o Duque Loshi. De fato, Vossa Majestade. O jovem sorriu. Me chamo Otto Loshi. Essa é a minha irmã mais nova, Belinda Loshi. Então eles são irmãos. Timothy levantou as sobrancelhas. Já que é esse o caso, não preciso perder meu tempo com conversa fiada. Bem, atualmente estamos no período de recessão, nos meses dos demônios. Então, por que o rei do reino do alvorecer mandou vocês aqui?
Timothy assumiu a liderança e perguntou: acredito que vocês não estejam em falta nem de algodão, nem de tecidos, tampouco trigo ou pão. E, claro, mesmo na hipótese de vocês terem enfrentado um desastre, a ajuda que eu posso fornecer é muito limitada. Vocês já devem saber que o decreto real sobre a seleção do príncipe herdeiro deixou meu reino no caos. Muitos lugares estão paralisados, e apenas ajudar os refugiados tem deixado a prefeitura exacerbada de trabalho. É muito difícil para mim conseguir mais suprimentos. Com relação a isso, expresso meus mais profundos sentimentos. Otto pôs a mão no peito e disse: no entanto, Sua Majestade Mia IV não nos enviou aqui para pedir ajuda, mas para responder a uma ameaça ainda mais perigosa. Suas palavras assustaram Timothy. Que ameaça? A Igreja, Majestade. Belinda respondeu: atualmente, o exército da Igreja tomou o reino de Inverno Eterno e o reino de Coração de Lobo, e um grande número de refugiados invadiu o reino do Alvorecer. De acordo com as informações que os refugiados trouxeram, os métodos da Igreja são abomináveis e uma grave violação às regras de compromisso acordadas entre a aristocracia. Aqueles que resistem são enforcados ou exilados, e os nobres que são deixados vivos precisam abandonar seus antigos senhorios e jurar lealdade à Igreja. Este método pretende eliminar completamente a aristocracia e deixar os territórios sob o controle total da Igreja. Otto falou em um tom bastante sério. Sua Majestade Mia IV acredita que o reino de Coração de Lobo não será seu último alvo. Dada a situação crítica em que ambos os nossos reinos estão, a Igreja é suscetível a trazer as chamas da guerra para as nossas terras no próximo ano. Nosso rei espera que possamos trabalhar juntos e lutar contra a Igreja. Você tem certeza que a cidade real de Coração de Lobo já foi capturada? Depois de ouvir essa notícia, Timothy começou a franzir a testa. Temos 100% de certeza, Majestade. Os dois mensageiros concordaram em uníssono. Timothy havia percebido a forma agressiva de guerra da Igreja, mas ele não esperava que fossem capazes de tomar dois grandes reinos em tão pouco tempo. Se os mensageiros não estivessem mentindo, a força mostrada pela Igreja era um pouco assustadora demais. Certamente, era melhor verificar esse assunto com o ministro da Inteligência primeiro. A chegada precoce da neve durante os meses dos demônios havia impedido a rota de sua caravana, e assim ele não recebeu mensagens do reino de Coração de Lobo por um longo tempo. Depois de um longo silêncio, Timothy perguntou: qual é o plano? Otto lambeu os lábios e tirou um mapa debaixo do braço. Abrindo o mapa na frente de Timothy, ele disse: se a Igreja partir da cidade sagrada e atacar o reino do Alvorecer ou o reino de Castelo Cinza, então outro reino deverá liderar um exército para o norte e invadir a cidade sagrada de Hermes. Fazer isso suprimirá a ofensiva da Igreja e dividirá suas tropas. Este é um acordo ofensivo-defensivo. De fato, Vossa Majestade. Otto respondeu: não importa se o ponto de partida for a Serra do Vento Congelante de Castelo Cinza, ou o Condado Norte do Reino do Amanhecer, será possível chegar à cidade sagrada de Hermes em uma semana. Contanto que nossas forças principais estejam nestes dois lugares, a Igreja recuará. Será uma bênção para ambos os reinos se pudermos evitar que essa guerra aconteça. Neste caso, não poderei mais comprar pílulas da Igreja. Timothy pensou em silêncio, e sem elas, como vou expulsar Roland e Wimbledon da região oeste? Timothy entendeu que tais precauções deviam ser tomadas contra a Igreja. Mas ele achava que era melhor primeiro comprar as pílulas de que precisava e unificar todo o reino de Castelo Cinza antes de chegar a um acordo com o reino do Alvorecer. Essa é uma questão de grande importância. Preciso consultar meus ministros antes de decidir. Vocês dois podem ficar no palácio enquanto esperam pela minha decisão. Claro, Majestade. Há outra coisa que eu gostaria de perguntar. O quanto vocês sabem sobre a situação no Reino de Inverno Eterno e no Reino de Coração de Lobo? Toda a informação que vocês receberam vieram dos refugiados. Há alguns relatos de espiões, mas não muitos. Quando a Igreja cercou o Castelo do Dente Quebrado e a cidade real de Coração de Lobo, ela também isolou as estradas ao redor. É por isso que não sabemos muito sobre o progresso da batalha. Otto respondeu: de acordo com os refugiados, a Igreja usou uma terrível arma de cerco que demoliu as muralhas da cidade real de Coração de Lobo em apenas um dia. Provavelmente foi uma arma de pó de neve. Talvez tenha sido uma arma criada por Garcia. Timothy gesticulou com as mãos e perguntou: não estou interessado nisso.
Vocês têm alguma notícia sobre a frota das velas negras ou Garcia Wimbledon? Isso. Os dois mensageiros trocaram olhares e logo Belinda disse com cautela. Ouvimos dizer que quando Garcia estava fugindo da capital junto com o rei de Coração de Lobo, ela foi atingida pelas flechas da igreja e morreu. Garcia estava com o rei de Coração de Lobo. O coração de Timothy acelerou. O corpo dela foi encontrado. Não temos essa notícia, Majestade. A julgar pela publicidade da igreja após o cerco, bem como a falta de notícias do reino de Coração de Lobo, é altamente improvável que eles estejam vivos. Realmente, Timothy suspirou e se sentiu um pouco aliviado, e embora houvesse um pouco de pesar, essa era uma das poucas boas notícias que ele ouvira desde o inverno. Tudo bem, vocês dois podem ir e descansar um pouco. Você ouviu, Roland Wimbledon. Este é o tipo de morte que, como um insurgente, você terá, Timothy pensou. Quando os mensageiros saíram, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Heliaswit capítulo 401 No mar dos fiordes, ilha adormecida. O horizonte estava amarelo pálido quando o último dos edifícios altos foi finalmente concluído. Embora o sol poente não fosse visível, ainda se podia ver uma faixa de luz dourada refletida na superfície do mar pelo brilho do pôr do sol que passava pelas nuvens. Apenas as fortes rajadas de vento frio, que sopravam diretamente no rosto, revelavam o fato de que já não era mais outono. E terminei. Lotus ajeitou o cachecol em volta do pescoço até que suas orelhas também estivessem cobertas pelo algodão mácio. Este será o nosso novo lar quando os móveis e as camas forem movidos. Fantástico. Durat pensou e bateu palmas. Um monte de casas construídas em apenas 2 semanas. E eu pensei que Ladit Lee estivesse exagerando. Ladit Lee não mente. Brisa adicionou. De fato. Durat acariciou seu queixo duplo grosso. Se é o caso, tenho certeza de que não terei problemas em mudar meus cidadãos para cá. Oh, o que é isso? O comerciante que veio da Baía Lua Crescente analisou as várias fendas que estavam em um canto da casa. Após agachar-se, ele enfiou a cabeça em uma das fendas para dar uma olhada no interior. Este é um dispositivo de aquecimento que aprendi quando estava na região oeste. O nome é cama de tijolos aquecidos. Lotus explicou, é conectado à cozinha e, portanto, quando alguém acende o fogo na cozinha, essa cama também fica quente. Basta acrescentar uma prancha de madeira por cima e cobrir com linho ou palha, que você já pode usá-la como um banco ou cama. Vai ser mais confortável do que o seu mobiliário típico, especialmente nesta temporada de inverno. Mas que design interessante. Durat disse e olhou diretamente para Lotus. Se eu quisesse contratá-la a longo prazo, quantas peças de ouro custaria? O que você quer dizer? Lotus ficou um pouco surpresa. Eu gostaria que você viesse comigo para trabalhar na Baía Lua Crescente. Existem vários terrenos baldios que ainda não foram desenvolvidos em meu território. Suas habilidades serão extremamente úteis. Durat esfregou as mãos e disse, quantas peças de ouro que eu preciso pagar à Durmagia para que Ladit lhe autorize você a me seguir? Desculpe, nunca pensei em sair. Sua vida lá será muito melhor do que aqui. Durat interrompeu rapidamente. Você vai morar no mesmo grande complexo que eu, aproveitar o bom vinho e a culinária dos 4 reinos todos os dias e ter acompanhantes onde quer que você vá. Essa é a vida ideal que muitas pessoas sonham. E além de tudo isso, Ladit lhe disse que os pedidos feitos à Dormagia devem ser cumpridos. Então eu posso pagar suas taxas de recrutamento, não importa quão altas sejam. Lotus franziu a testa. Ela não estava familiarizada com esse tipo de atitude. Embora verbalmente, ele disse que estava contratando-a, ela sentia como se estivesse sendo comprada. Assim que ela estava prestes a falar umas boas verdades, Brisa puxou a mão de Lotus suavemente e disse: mesmo que os pedidos possam ser requisitados, isso não significa que serão aceitos. Há algumas coisas que até mesmo as bruxas não podem fazer. Além disso, todas as partes precisam aprovar antes que um acordo possa ser feito. Vocês querem dizer que só o dinheiro não é suficiente? Eu nunca vi um negócio como este. Durat falou com desagrado. Eu pensei que esse era o lema da guilda, mas agora vocês mudam de ideia. Vocês só podem estar brincando. Digo a vocês que ninguém vai acreditar ou se interessar em fazer negócios com vocês se isso continuar. Pode apostar que elas estão falando a verdade. Alguém respondeu por detrás. Há apenas uma guilda de bruxas que oferece esse tipo de serviço, seja nos fiordes ou nos 4 reinos. Se você não as contratar,
Não haverá outras. Quem fala? O comerciante virou a cabeça e ficou chocado. Vossa Alteza, Trovão. Eu mesmo fui um dos que ajudaram a desenvolver os regulamentos da Dormagia. Antes de um contrato ser assinado, a contratada pode e deve levar em consideração os possíveis riscos associados às tarefas, cabendo a ela aceitar ou não. Elas não serão forçadas a se aventurar se correrem um alto risco, por exemplo. Trovão disse em voz clara e riu. Você tem algum problema com isso? Não. Isso é definitivamente aceitável. A expressão facial de Durati voltou ao normal. Então, eu ainda terei que incomodar você no futuro, senhorita Lotus. Ufa! Lotus observou o mercador e sua comitiva partirem e suspirou de alívio. Obrigada. Não tem problema, eu estava apenas passando por aqui. Trovão riu. Você não tinha ido com Laditili para a região oeste? Sim, mas voltei antes com Mel e Brisa porque Ilha Adormecida precisava preparar suprimentos e casas para o inverno. Lotus resumiu. Você completou sua expedição? Ah, sim. Foi uma viagem incrível e inimaginável. Os olhos de Trovão se iluminaram assim que ela mencionou sua expedição. Esta foi a primeira vez que vi diferentes níveis do mar ocorrendo ao mesmo tempo. Nosso navio parecia estar voando. Nós não caímos no mar quando avançamos em direção aos penhascos que eram formados pelas ondas. Se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos, eu absolutamente não acreditaria que uma visão tão estranha pudesse ser real. Diferentes níveis de mar? Lotus murmurou. Como isso é possível? A água do mar não é igual à terra. Se existissem diferentes níveis, a água não fluiria para o nível mais baixo. Eu chamei de linha-mar, e está localizada a nordeste das Ilhas Sombrias. Era incrível, o mar parecia estar dividido em duas seções distintas, algo maravilhoso. Trovão bateu no peito com entusiasmo. Eu mal posso esperar para me aventurar ainda mais na próxima vez. Era de fato digno do mais proeminente explorador dos fiordes que a primeira coisa que ele falava em seu retorno era sobre suas aventuras, e não sobre sua filha, que estava na região oeste, bem longe dele. Lotus balançou a cabeça impotente enquanto observava falar sem parar. Antes que a escuridão chegasse e a temperatura caísse, Lotus já havia ido para sua cama de tijolos aquecidos. Este era o momento mais relaxante do seu dia. Por mais de um mês, ela construiu várias casas para os comerciantes, e também reformou as casas das outras bruxas. Aquecendo-se em sua cama de tijolos aquecidos com todas as outras bruxas e conversando sobre suas experiências em Vila Fronteiriça, as perguntas de suas companheiras, que sempre tinham uma pitada de curiosidade e de inveja, garantiram que ela sempre dormisse muito tarde. De repente, o tópico da conversa mudou para os cogumelos shimeji. Suas companheiras começaram a salivar no momento em que ela começou a contar como os cogumelos shimeji eram preparados. Ela colocava os cogumelos em um pouco de manteiga e os virava algumas vezes, depois fritava até que os dois lados tivessem uma cor marrom dourada e, por fim, salpicava um pouco de sal para criar um prato delicioso. Só de ouvir você falar já me dá vontade de comer. Sombra exclamou. Depois de comer peixe seco a bordo por um mês, parece que o gosto salgado está impregnado em minha boca. Molly não pôde deixar de interromper Lotus. Se pelo menos eu tivesse sido convidada pelo irmão da Laditili. Ei, há coisas ainda mais incríveis que você não ouviu. Alguém deu uma risadinha. Nos banheiros de Vila Fronteiriça, a água sai diretamente da parede, e o sabonete perfumado deixa todo o seu corpo com um ótimo cheiro depois do banho. Existe realmente algo assim? Sombra perguntou curiosamente. Claro, e eu até trouxe alguns sabões comigo. Lotus sorriu vitoriosa, mas eu já usei todos. Então por que dizer? Pelo menos você conseguiu experimentar um monte de coisas. Já eu tive que seguir Laditili para a região oeste e logo trouxe as garotas de volta para cá. Eu não consegui curtir nada, Brisa se queixou. Enquanto ela ouvia a conversa entre as bruxas, de repente, Lotus teve um pensamento. Se em vez disso, Sua Alteza Roland Wimbledon quisesse contratá-la a longo prazo, ela teria concordado? Depois de contemplar por um tempo, ela percebeu que não seria capaz de recusar se fosse de fato Roland. Que vergonha! Lotus se enfiou dentro da colcha e olhou para a esquerda e para a direita. Felizmente, a lamparina já estava apagada, ou então, as bruxas poderiam perceber o que ela estava pensando só de olhar para o seu rosto. No entanto,
Ela se perguntava quanto tempo ainda demoraria para Laditili aceitar Sua Alteza Roland. Seria tão bom se eles pudessem ficar juntos para sempre. Lotus segurou a coxa firmemente em seus braços. Isso seria bom tanto para mim quanto para as outras bruxas, pois todas nós poderíamos viver felizes em Vila Fronteiriça. Release-It capítulo 402. No início do segundo mês de inverno, Barov entrou no escritório de Roland, carregando uma pilha de livros debaixo dos braços. Ao se aproximar da mesa de Roland, uma enorme pintura colorida na mesa chamou sua atenção. Alteza, isso é um mapa de toda a região oeste. Não apenas a região oeste. Roland disse, rindo, também inclui uma parte das terras selvagens e a floresta das brumas, especialmente este espaço aqui. Ele apontou para uma área na parte norte da Cordilheira Intransponível, que eram as planícies férteis que a gata havia falado. Atualmente, a área que já descobrimos é equivalente a 3 regiões oestes. Se conseguirmos cultivar a terra desse grande espaço, poderemos reassentar centenas de milhares de pessoas. Para eliminar a ameaça que vinha da comunidade de demônios, Roland enviou raio e magia para vasculhar a área e desenhar um mapa. Agora que magia podia levar Soraya, que pintava o mapa enquanto voava, Roland podia obter mapas cada vez mais precisos. Embora o desaparecimento da comunidade de demônios ainda fosse um mistério, a boa notícia era que não havia sinal de outro campo inimigo a menos de 200 quilômetros de Vila Fronteiriça. Nas terras selvagens, não há apenas bestas demoníacas, mas também inimigos assustadores, como o senhor disse. As palavras de Barão vieram com um toque de hesitação. Não será muito perigoso cultivar a terra para o noroeste. Até lá, o primeiro exército provavelmente estará equipado com armas cujo poder lhes permitirá lutar contra os demônios. Roland lentamente fez um círculo com o dedo em torno das planícies no mapa. Não estaremos seguros em nenhum lugar se não formos capazes de derrotar esses inimigos. Desde que os batedores dos demônios foram vistos na Floresta das Brumas, ele sabia que não poderia esconder essa informação por muito tempo. A fim de evitar o pânico que poderia ser causado por uma súbita revelação, ele primeiro revelou a existência de demônios aos seus principais líderes. A julgar pela situação atual, a reação das pessoas foi bastante normal. É claro que ele havia minimizado a força dos demônios, afirmando que eles eram tão perigosos quanto as bestas demoníacas híbridas. Ao mesmo tempo, ele também não havia divulgado a história das 2 batalhas da vontade divina. Roland sabia que seu reino não poderia permanecer para sempre na fronteira do continente se quisesse se equiparar aos 4 reinos. Somente as terras selvagens, ou melhor, as planícies férteis são áreas propícias para meu governo. Na verdade, a área que exploramos é apenas uma pequena fração de todas as planícies do outro lado das montanhas. Imagine o quão grande eram as terras que os humanos ocupavam durante a Segunda Batalha da Vontade Divina. Roland pensou. Em seguida, ele enrolou o mapa e colocou-o em um lado da mesa. Você tem alguma novidade para relatar? Sim, Vossa Majestade. Barov assentiu e depois pôs os livros que estavam sob seus braços na frente do príncipe. Eu fiz um plano para expansão da prefeitura de acordo com as suas demandas. É mesmo. Eu vou dar uma olhada. A fim de lidar com o rápido crescimento do território após o futuro estabelecimento de Vila Fronteiriça como uma cidade oficial, Roland utilizou uma classificação moderna, de seu antigo mundo, dos departamentos funcionais de seu governo e, assim, estabeleceu uma nova estrutura para as organizações de gestão de seu tempo. No geral, o alto escalão do governo foi dividido em 4 seções principais, a saber, Prefeitura, Forças Armadas, Secretaria de Segurança e União das Bruxas. Segundo o plano de expansão, a nova prefeitura assumiria o papel do gabinete ou do Departamento de Estado e seria a instituição central de todo o território. Com o tempo, o número de funcionários aumentaria para aproximadamente 500 pessoas. Seus 6 departamentos seriam Finanças, Relações Exteriores, Educação, Agricultura, Indústria e Direito, enquanto novos departamentos poderiam ser adicionados a qualquer momento, de acordo com a demanda. Além disso, se, ou quando, o reino de Castelo Cinza fosse reunificado, todas as outras cidades poderiam seguir esse modelo e estabelecer instituições correspondentes do setor, mas de nível inferior, ao mesmo tempo em que todas elas seriam administradas pela prefeitura. Além de sua equipe de combate, as Forças Armadas também tinham departamentos de produção e médicos independentes que serviam como salvaguardas logísticas.
Todas as divisões militares tinham um comandante-chefe que era responsável por questões específicas de combate, mas a autoridade suprema das Forças Armadas dependia do próprio Roland. O Departamento de Segurança era uma organização secreta que atuaria nas sombras. Seus recursos não seriam alocados pela prefeitura, enquanto seus membros também não seriam registrados em nenhum dossiê. Suas principais funções eram monitorar e garantir a segurança dentro do território e lidar com questões de corrupção dentre seus oficiais. Por fim, a União das Bruxas. Roland tinha pensado muito sobre essa organização, mas acabou decidindo que seria um departamento independente, em vez de alocar as bruxas nos outros departamentos. Isso porque, para algumas bruxas, suas habilidades aumentariam drasticamente após a evolução, e então elas poderiam trabalhar em vários departamentos. Por exemplo, Anne e Soraya podem desempenhar papéis importantes na indústria, na agricultura, nas forças armadas e na educação. Outra razão era que haveria ocasiões em que uma bruxa não receberia nenhum trabalho e, portanto, classificá-las em conjunto poderia efetivamente evitar a acomodação. Esse foi um ponto que Pergamin e Wendy discutiram com Roland. Ele esperava que, no futuro, a união das bruxas funcionasse por conta própria, o que incluía o manejo de sua filiação, inspeção e alocação de trabalho. Você é realmente capaz de contratar tantas pessoas alfabetizadas? Depois que terminou de ler a proposta do diretor da prefeitura, Roland levantou a cabeça e perguntou. Afinal, uma instituição de 500 pessoas seria considerada enorme nesta época. Além disso, a exigência de que todo funcionário tivesse que ser alfabetizado quase certamente seria impossível de cumprir em outros territórios. Embora a capital de cada reino pudesse ter pessoas alfabetizadas suficientes, estas eram em grande parte nobres, orgulhosos demais e arrogantes para estarem dispostos a servir como aprendizes. Se acrescentarmos o novo grupo de formandos, não devemos ter problemas. Barrow respondeu, de acordo com o feedback dos anúncios de recrutamento, os empregos na prefeitura são os mais populares. Parece que ser um funcionário público é popular em todos os lugares. Roland sorriu e disse. Neste caso, pode recrutar as pessoas conforme a necessidade. A próxima e última tarefa é formular leis. Então, passe-me o artigo principal que o senhor mencionou da última vez, e terei meus aprendizes concluindo o resto o mais rápido possível. O primeiro-ministro da prefeitura disse em alto astral. Chama-se Lei Básica. Roland disse e riu. Parecia que os trabalhadores modelo entusiastas não estavam apenas confinados às bruxas. Isso era um bom sinal para um novo regime. Outra coisa, Vossa Alteza. Barrow disse, se a prefeitura for ampliada de acordo com o plano, o edifício atual pode não ser capaz de acomodar tantas pessoas. Pode. Você quer construir uma nova prefeitura? O príncipe concordou com um aceno de cabeça, com certeza. Vou pedir a Carlo para cuidar disso. Aos olhos dos cidadãos, essa era a imagem do Lorde. Embora eles raramente tivessem a chance de entrar no castelo, eles frequentemente resolviam seus problemas e outras questões na prefeitura. Assim, um certo grau de esplendor e estilo era necessário. Se fosse austero e pouco chamativo, a confiança do povo nele poderia ser dirimida ao longo do tempo. Depois que Barrow se despediu, Roland chamou seus guardas para trazer Prius de Sal, o cavaleiro da família Alce. Roland não o via há meio ano. O cavaleiro estava visivelmente mais gordo e seu rosto mais rechonchudo do que o habitual, enquanto suas bochechas brilhavam de um tom vermelho vivo. A vida dele certamente estava boa. Recentemente, pude perceber que temos mais aves e ovos no mercado de conveniências. Tudo isso é crédito seu. Roland sorriu. Sua maneira de criar galinhas e patos deve ser ótima. Ei, Prius riu, um pouco embaraçado. Sem o apoio do senhor desde o início, eu não poderia ter feito nada disso. A agricultura não era uma jornada suave. Quando Prius começou, a praga das aves apareceu e causou a morte de muitas galinhas. Roland simplesmente encarou tal acontecimento como uma boa experiência para Prius, e não o recriminou por isso. Em vez disso, o príncipe continuou a comprar mais pintinhos e patinhos do forte, e deu Prius para criar. Isso rendeu frutos e, atualmente, Prius havia se tornado um talento indispensável para a vila. Eu pretendo recrutá-lo para ser o ministro-chefe do Departamento de Agricultura da Prefeitura. O que me diz? Vossa Alteza, o senhor, não quer que eu continue criando galinhas e patos? Prius ficou ligeiramente surpreso.
Não é isso, afinal, você tem feito um ótimo trabalho. Exatamente por isso, eu espero que você possa trazer mais pessoas capazes para o departamento. Roland disse de forma encorajadora. Em breve, planejo expandir a escala de produção em mais de 10 vezes. Então, você e sua família não conseguirão lidar com isso sozinhos. Ao ser recrutado pela prefeitura, você poderá passar suas experiências para mais pessoas e ensiná-las seu modo de criação de galinhas e patos. Com a capacidade de Lily de eliminar bactérias e doenças, os problemas mais difíceis da criação de animais deixaram de existir. Além de galinhas e patos, animais grandes como vacas e ovelhas também estavam dentro dos planos de expansão do príncipe. Este é, sem dúvida, um trabalho nobre que não é menos honroso do que a cavalaria. O príncipe parou por um momento e continuou. Haverá um dia em que ovos e aves serão servidos nas mesas de jantar de todos os lares da região oeste. E quando as pessoas virem essas comidas deliciosas, todas se lembrarão do seu nome. O que você acha? Estou. Aceito de bom grado, Vossa Alteza. Prius de Sal cerrou os punhos e inclinou-se respeitosamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.